acompanhe pela live do Facebook e YouTube no www.dewallfm.com e ainda nos sites radios.com e radios.net. Baixe o aplicativo The Wall FM nas lojas Google Play ou Apple Store. Mande mensagens de texto ou voz para o WhatsApp 11 9 4201 9666 ou ligue para falar ao vivo 11 4852 2720. Curta e siga The Wall FM no Instagram e Twitter e compartilhe nossos lives. Brasil Rádio Rock. The Wall FM. TLS, tradição, liderança e sucesso. A palavra que mais aproxima o jeito da TLS de atuar é o envolvimento. A equipe da TLS conhece os detalhes dos condomínios administrados de perto e, através de metodologia própria e tecnologias inovadoras, proporciona aos síndicos uma parceria minuciosa e aos condôminos uma gestão transparente e participativa. Entendemos que o condomínio é o seu lar e, por isso, nossa missão é trabalhar para que você, ao chegar em casa, encontre uma estrutura funcionando, sem novas tensões, com serviços úteis realizados por pessoas de confiança e agradáveis, propiciando um clima que favoreça o seu bem-estar. TLS, tradição, liderança e sucesso. Administração de condomínios. Jornal Foco São Caetano. Distribuído em todo o comércio de São Caetano do Sul, padarias, bancas de jornais, condomínios e órgãos públicos da cidade. Edições quinzenais, com tiragem de 8.000 exemplares. Entre em contato com a redação do jornal Foco São Caetano. WhatsApp 11 97251 2993. Acesse jornalfocosaocaetano.com. Vem aí na Rádio The Wall FM, Espaço Condominial. Oferecimento TLS, tradição, liderança e sucesso. Administração de condomínios. TLS, tradição, liderança e sucesso. A palavra que mais aproxima o jeito da TLS de atuar é o envolvimento. A equipe da TLS conhece os detalhes dos condomínios administrados de perto e, através de metodologia própria e tecnologias inovadoras, proporciona aos síndicos uma parceria minuciosa e aos condôminos uma gestão transparente e participativa. Entendemos que o condomínio é o seu lar e, por isso, nossa missão é trabalhar para que você, ao chegar em casa, encontre uma estrutura funcionando, sem novas tensões, com serviços úteis realizados por pessoas de confiança e agradáveis, propiciando um clima que favoreça o seu bem-estar. TLS, tradição, liderança e sucesso. Administração de condomínios. Espaço Condominial. Oferecimento TLS, tradição, liderança e sucesso. Administração de condomínios. Olá, muito boa noite, sou Isidoro, estamos aqui ao vivo em mais uma live direto do estúdio da Rádio The Wall FM Brasil Rádio Rock. Essa live está indo para o Facebook, para o YouTube também, para o nosso site, o thewallfm.com, para os sites amigos radios.com, radios.net, Rádio Box. E é claro, estamos lá no nosso aplicativo próprio da Rádio The Wall, que você encontra nas lojinhas Google Play ou Apple Store. Se não tem, tá fácil, o aplicativo é de graça, não pesa nada. Dá para você colocar ele no seu aparelho aí sem problema algum, tá? Quando tiver aí é só dar um clique, vai ouvir música ou vai ouvir a programação de entrevistas, de lives aqui do estúdio da Rádio The Wall, como este programa, o Espaço Condominial, com Mauro Mourão e a Márcia Amaral. Olá, boa noite, Mauro. Boa noite, Isidoro, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui da TLS para mais um programa Espaço Condominial. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez. É sempre, né, uma felicidade imensa poder falar com todos, principalmente aos síndicos, condôminos, conselheiros. A TLS tem essa função de trazer um pouco mais de conhecimento, trocar experiências. Então, a cada programa temos um assunto diferente, sempre com o objetivo de trazer informação aos síndicos, condôminos, conselheiros. E hoje temos aqui um convidado muito especial, que é o Atos Valeriano. Boa noite, Atos. Boa noite.
O Atos, ele é do grupo JJ, Segurança e Serviços, e hoje ele vai falar para todos nós um pouquinho, né, de segurança condominial. Esse é um tema assim, que nos aguça muito a curiosidade, porque quando falamos de segurança é algo realmente que nos desperta uma preocupação, né? A nossa preocupação do dia a dia, e principalmente nos condomínios, né? Onde vivemos em coletividade, pessoas com diferentes perfis. Então, o Mauro, você tem alguma colocação para fazer aí para o Atos? Boa noite, Atos. O Atos, gente, ele é diretor operacional do grupo JJ. Ok, Atos? Exatamente. Atos, fique à vontade. Apresente o grupo, o JJ. A princípio, obrigado pela oportunidade de participar do programa. O grupo JJ, estamos aí no mercado desde 2001, trabalhando aí para trazer a segurança maior aos moradores de condomínios, condôminos, empresas, shopping. Nós estamos ramificados aí em uma série de segmentos. E uma expertise muito grande nesta área, né? E em vários condomínios no ABC, principalmente em Santo André, São Bernardo, temos vários condomínios em Santo Amaro, shoppings no Morumbi, no Largo 13, quer dizer, graças a Deus estamos bem solidificados no mercado e podemos passar essa experiência aí, a nossa experiência e segurança para todos os moradores. Ok, e quais os serviços, né, específicos que a JJ oferece? Nós abrangemos todos os serviços. Vigilante, portaria, controlador de acesso, auxiliar de limpeza, zelador, manutenção, jardineiro, todos esses recepcionista, todos esses segmentos nós podemos trabalhar. E nós temos bombeiro civil, nós temos em shoppings também. Então, na nossa área, nos vários CNPJs que nós temos, nós podemos colocar todos esses segmentos. Quer dizer, é um mix bastante interessante, né? Sim. Ou seja, agrega todos os serviços, todas as áreas, né? Todos os serviços. Nós temos um lema na empresa. O cliente não pode chegar para a gente e perguntar de um serviço se eu presto, eu falar que não. Eu presto serviço, sim. De uma forma ou de outra eu vou auxiliar ele. Okay. Nem que seja simplesmente auxiliar no que ele precisa, mas eu vou correr atrás, nós da empresa vamos correr atrás para ajudar essas pessoas. Exatamente. O que a gente fala de vez em quando, dando um outro exemplo, fazendo uma analogia com o que o Atos falou, seria, pessoal, mais ou menos o mesmo que a gente chegar numa loja para comprar alguma coisa. Eu vou comprar uma camisa, uma loja que vende camisas, e o vendedor ou o proprietário da loja chega para mim e fala, ó, não tem, acabou. Isso é uma coisa inadmissível, né? Sim. E que infelizmente acontece aos montes, né? Ou seja, aquele produto não deveria acabar, né? Eu teria que ter um estoque mínimo, né? Para não passar por essa situação, chegar para o cliente e falar, não tem, acabou, né? Volta amanhã ou volta depois da manhã. Então isso já é um compromisso bastante sério com o cliente, né? Com o consumidor. Nós procuramos todos que ligam na empresa ou que vêm atrás para poder, por exemplo, bombeiro civil. Falei, não, vamos nos especializar em trabalhar com bombeiro civil. Trabalhamos com o nosso CNPJ, estamos totalmente dentro da lei. Tudo que for fazer a gente tenta colocar no KNAI das empresas, trabalhar do jeito que a lei manda para não ter problema para a gente e também não levar problema para o cliente. Porque tudo que eu faço de errado, empresa, eu levo para o meu cliente. Porque se eu não pagar ou se eu não cumprir com o meu compromisso, o cliente vai ter que pagar. Então, solidário, né? É solidário. Então isso é muito sério o que nós estamos fazendo. Então nós estudamos, trabalhamos para prestar o melhor serviço e de todos os segmentos, né? Okay. Atos, agora indo ao nosso tema principal, que é a segurança condominial, quando se fala de terceirizar segurança, né, parece que você está colocando na mão de outro, né, o bem maior do seu condomínio, que é a segurança. Então explica para nós um pouquinho como significa, como funciona
essa segurança, né, essa terceirização de segurança? É que eu sempre falo, síndicos, conselheiros, subsíndicos, eles não são profissionais. Eles estão lá para ajudar. 90% das vezes não são nem síndicos profissionais. São pessoas que estão lá para ajudar o condomínio. Muitas vezes sem remuneração, depende do condomínio. E eles estão lá para ajudar. E eles não têm expertise, não têm o conhecimento. Então eles têm que colocar na mão de pessoas especializadas na segurança. Para que tome conta dos condôminos. Que os condôminos pagam o condomínio exatamente para isso, para que tenha segurança, para que o condomínio esteja limpo, em ordem. Tem que colocar na mão de profissionais. Eles trabalham muito eles acham que muitas vezes você ter um funcionário orgânico, um funcionário próprio é a solução. E eu falo que não é. Eles muitas vezes falam, mas é mais barato. Não é, é ilusório. Porque eles não sabem, eles não são não são empresários, e não tem ideia como é. Então eles acham que, não, eu pago o salário e os benefícios aqui, então sai mais barato, Atos, do que eu te pago por mês. Não é. Eles não colocam na ponta do lápis férias, 13º, rescisão. Reposição, né? Reposição imediata. Por exemplo, desde a época que começou a pandemia, nós temos uma avalanche de atestados. É uma avalanche de atestados. E como que o síndico ou alguém vai cobrir essas avalanches de atestados? Não tem jeito. Não dá. Então você tem que colocar na mão de profissionais. Você tem que saber o que falar, como incentivar. E se precisar da troca imediata, nós temos. Que muitas vezes, pequenos erros, são desídias, né, que são pequenos erros, você não precisa trocar de imediato. Mas e se ele tem uma falta gravíssima dentro do condomínio? Exatamente. Um assédio, um furto. O condomínio não vai mais querer. Como? Aí se o condomínio é próprio, como é que você faz para mandar embora? Se muitas vezes você não provisionou esse pagamento. Sim, que a gente estava conversando. Você não provisionou o pagamento, como é que você faz? Com a empresa terceirizada, não. Empresa, amanhã eu não quero mais essa pessoa aqui. Eu tenho que me virar para correr. Então eu fico com profissionais lá para repor essa falta imediata. Entendeu? Por isso que eu falo, não é porque eu tenho empresa de terceirização. Mas hoje em dia não existe mais. A pessoa que fala que vai contratar própria, ela pode ter certeza. Talvez, porque a gestão de um síndico normalmente são 2 anos. É a mesma coisa do político, né? Essa gestão não vai pagar, mas e a próxima gestão? Vai assumir isso aí. E aí, como é que vai fazer? Quando ele vê a bola de neve ficou grande, você não paga mais. Você vira refém desse funcionário. E você pode ter certeza, o funcionário sabe disso. E aí ele começa a fazer da forma... Você vai falar com ele, ele não aceita, tem que ser da forma dele. O patrão acaba virando ele, porque ele sabe que você não tem dinheiro para pagar. Você fica na mão dele. Você fica na mão dele. Sem contar que o síndico, ele é o gestor do condomínio. Então ele tem que tratar das contas do condomínio, ele tem que cuidar de contratos, ele tem que cuidar da manutenção, dos investimentos. E a gestão de mão de obra é algo muito específico e que muitas vezes não deve ficar na mão de uma pessoa que tem todas essas atribuições. Porque eu acho que dentro de um condomínio, e eu falo isso como na qualidade de síndica também, eu sou síndica orgânica, né? Mas, aliás, eu deixei de ser há pouco tempo, mas ainda me sinto a síndica, né, do condomínio. Acabo deixando, eu faço só parte do conselho hoje. Mas, é tratada como tal, né? Eu ainda as pessoas gostam de me passar as atribuições que cabem ao síndico. Mas a gente percebe que são muitas tarefas que o síndico tem que assumir no dia a dia, e sendo um síndico orgânico, ele tem o papel do profissional, ele trabalha e ele tem que gerir condomínio, administrar mão de obra, que, como você bem disse, a mão de obra ela é muito específica. Então, se falta um porteiro, se falta uma faxineira, ou um vigia, vamos chamar assim, é o síndico que tem que, às vezes, tomar o lugar deles. Eu já vi situações do síndico ficar na portaria, porque o porteiro faltou. Sim. Então, a gente tem que pensar um pouco mais profissionalmente nesse sentido. Nós já tivemos essa situação no nosso condomínio e sempre o síndico pensa que ele está fazendo melhor, que ele está vendo custo-benefício, principalmente o custo, né? Está olhando, olha, isso aqui vai ser um preço bacana, mas
Ele se baseia, né? Desculpa, mas interromper. Mas geralmente as pessoas se baseiam no preço. E somente no preço. É o que vem em primeiro lugar. Quanto custa isso? Você está oferecendo um serviço, isso, aquilo. A pessoa já pergunta, quanto custa? Exatamente. A primeira coisa que ela quer saber, quanto que ela vai desembolsar. Ela não está levando em consideração outros fatores, né? A qualidade. Quando eu vou participar de um bid, nós vamos participar de um bid, eles pedem, a gente vai fazer uma apresentação e leva as propostas. Eles olham, as que estão ficando com preço, eles já vão descartando, eles já vão na menor que tem. Outra coisa que eles fazem, muitas vezes me chamam para conversar e falam assim, olha aqui, Atos, tem uma empresa aqui que mandou uma proposta, ela está, um exemplo, R$2.000 mais barata que a sua, então você tem que equiparar. Não é assim. Você não pode, você tem que equiparar, igual um sócio meu fala, você tem que comparar banana com banana. Desse jeito não dá. Não dá para comparar o porte da minha empresa com o porte dessa que está te dando. E essa empresa que vem, é ele, a esposa e a filha. Ele é o dono, é o supervisor, a esposa é a que faz o RH e a filha fica na recepção. Ele não tem gasto. Então ele vai lá e joga o preço lá embaixo para ganhar R$200, R$100 e para ele está tudo bem. Aí ele chega, vem no condomínio onde eu estou, onde eu tenho uma sede própria, tenho uma psicóloga no RH, eu tenho uma estrutura imensa, eu preciso pagar essa estrutura. Eu ministro cursos 2 vezes por ano na nossa sede. Cursos 2 vezes por ano, com diploma. Tudo demanda gastos. Eu convido qualquer um a participar do nosso curso. Todos os porteiros que trabalham no curso, na hora que eles vão, eles ficam com a cara meio chateados, não queriam. No final eles falam, Atos, eu não sei como eu trabalhava nessa área e eu não sabia dessas informações. Eu falo, pessoal, treinamento é tudo. Investimento. Tudo. Não é despesa. É investimento. Exato. Treinamento não é gasto, é investimento. Eu estou investindo. Muitas vezes está dando muito problema nos condomínios. Está dando problema. Eu faço o curso, passo uma semana, 15 dias depois, o síndico me chama lá e fala, você fez uma lavagem cerebral na cabeça desses caras. Eles são outros agora. Outros. Mas você tem que estar treinando exaustivamente. Não adianta eu pegar esse profissional, colocar lá e achar que ele vai desenvolver. Não vai. Nós temos que estar em cima. Ministrando curso, colocando POP, que é o procedimento operacional padrão, o tempo inteiro, falando o tempo inteiro. Por exemplo, quando começou a pandemia, logo no início da pandemia, o meliante, eles são inteligentíssimos, né? Eles são camaleões, eles vão se adaptando no que está acontecendo no momento. Eles perceberam a oportunidade. Então eles chegaram em alguns condomínios de São Bernardo, em São Paulo, de jaleco, de estetoscópio, 3, 4 pessoas. Chega na portaria, se pega uma pessoa destreinada, vê aquelas pessoas, são enfermeiros. Nós estamos vindo aqui que nós vamos fazer teste de Covid em todo mundo do condomínio, tá bom? Qual é o local que eu posso ficar? E já vai entrando, uma coisa natural. O porteiro, que não é treinado, que não tem o curso do Grupo JJ, ele vai abrir. Você pode ter certeza que ele vai abrir. Eles entram, já era. Entrou, rendeu, já era. Nos nossos aconteceu, mas é o que eu falo pro meu porteiro. Porteiro, você não tem autonomia para deixar ninguém entrar no condomínio. E eu coloco no curso, eu enfatizo no curso, que esse é o pecado capital do porteiro, autorizar a entrada de alguém no condomínio. Eu falo, porteiro, você tem poder para isso? Não. Quem tem poder? Morador. Você é morador? Não sou, então você não tem poder. Se você partir dessa primícia, que você não é morador e você não pode liberar ninguém, você só está ali para fazer o link entre essa pessoa que está na rua e o morador. É isso. Sim. Morador, é isso aqui. Não. Você não pode falar, eu acho que eu te... Você acha que você já veio aqui uma vez, pode entrar. Você está caçando a sua demissão. Porque nós somos muito rigorosos. Muito. O porteiro cometeu esse pecado, infelizmente nós vamos tirar ele do quadro. Porque não dá. Porque é uma das coisas que a gente enfatiza todos os dias, em todos os postos, com todos os funcionários. Você não tem poder para autorizar a entrada de ninguém. Só o morador. E na verdade, aí nos últimos meses, ou vamos dizer assim, nesse último ano e meio de pandemia, nós assistimos a muitas invasões. E aqui no ABC, principalmente, nós tivemos, né?
de meliantes e pessoas que se passaram até como moradores, e tivemos aí uma quadrilha que foi presa, que não faz muito tempo, seriam as Barbies, né, do crime, e que se apresentavam bem, passavam como moradoras ou amigas dos moradores, e exatamente acabava ludibriando o porteiro, porque vou falar, eu sou amiga, e o porteiro às vezes até intimidado, né? E isso existe, eles têm medo de levar bronca do morador. É uma das coisas que mais acontece, porque o morador, eu sempre falo, ele quer regra para todo mundo, menos para ele. Ele é aquela pessoa que fica de lá, do apartamento dele, olhando e cobrando o porteiro e cobrando todo mundo por regras. Mas na hora que você cobra a regra dele, ele acha ruim. Ele não quer. Então ele discute com o porteiro se demorar e o porteiro acaba ficando com medo dele. Esse eu vou liberar. É daquele, então eu vou liberar. Eu falo, não faça isso. Exatamente. Não libere. É a questão do treinamento. É treinamento. Você tem que pegar e treinar essa pessoa exaustivamente. Mesmo quando vocês contratam um profissional já experiente, também há o treinamento. Eu vou falar para você que esses são os piores. Sabe por quê? Quando eu coloco eles na sala de aula e vou ministrar o curso, eles chegam lá, já falou para mim uma vez, seu Atos, eu não sei o que o senhor pode me ensinar, eu tenho 20 anos na área. Falei, tudo bem, no final do curso nós vamos conversar. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Faltando 1 hora para terminar o curso, ele pediu licença, levantou e falou, seu Atos, na frente de todo mundo, desculpa pelo que eu falei, eu não sei nada de portaria. Os meus 20 anos, eu percebi que hoje, nesse curso, eu não sabia nada de portaria. Ele estava estagnado. Estagnado. Porque existe antigamente era assim, que eu não tenho nada para fazer da minha vida, eu estou aposentando mesmo, eu preciso de um lugar sossegado, eu vou trabalhar numa portaria, que lá é só apertar botão mesmo. Hoje não. Hoje o cara tem que ser psicólogo, ele tem que entender de segurança, ele tem que entender de computador, mexer em computador, olhar nas câmeras, saber mexer com câmera, ele tem que ser muito bom. Então não é mais, isso é uma coisa antiga. Exatamente. É só apertar o botão. Mentira. Que... O cara, se ele chegar, você sabe mexer, você é bom? Não, então não serve. A maioria das portarias é lotada de coisas. E hoje em dia as pessoas vão acumulando as funções no porteiro. O porteiro tem que olhar a câmera, tem que saber o portão, tem que saber mexer aqui, tem que entregar a carta, tem que fazer tudo, tem que anotar todas as correspondências, saber qual correspondência é para um lado. É muito difícil ser porteiro. Muito. Para as pessoas que estão me ouvindo. Sem o curso, eu acho difícil, senhores, tentar essa profissão. E agora também o coitado do porteiro tem que ser infectologista, sanitarista também, né? Exatamente. É o que eu falo no curso. Acontece qualquer coisa no condomínio, as pessoas saem gritando de lá, porteiro, cadê o porteiro, cadê o porteiro? O porteiro tem que saber. Por isso que no meu curso nós ministramos prevenção, combate a incêndio e primeiros socorros. Que começou, deu uma fumacinha, eles estão pegando qualquer extintor e morador não sabe distinguir os extintores. E eu ensino no curso como fazer. E eles chamam o porteiro. Uma pessoa chega engasgada, como você vai fazer? Uma queimadura, uma fratura, como você vai fazer? Eles chamam o porteiro. É o porteiro que eles vão chamar. Exatamente. E o porteiro tem que ter. É que eu falo para eles, detenham conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Detenham conhecimento. Se você não quiser usar aqui, use na sua casa. Mas detenham conhecimento. E é o que a gente fala aqui, desculpa. Tem comentários depois? Depois de você eu venho aqui com os comentários. E é o que a gente já comentou aqui várias vezes. Hoje, o síndico é um gestor, ou deveria ser um gestor. O condomínio é uma empresa. Ela só não tem fins lucrativos, mas é uma empresa. Né? Então, é aquela velha história. Quem quer ser síndico? Ninguém. Né? Aquela velha história. Dê um passo para frente, né? Todos dão um passo para trás. Sobra um. É aquele. E aí o cara sabe, ele não tem a mínima noção. É pego de surpresa, essa é verdade. É pego de surpresa. Então que a gente coloca, né? O síndico deveria passar por um curso de formação, de conhecer mesmo a função dele. Nós temos um embrião aí, que é ministrar os cursos no condomínio para moradores. Nós estamos tentando
uma forma bacana para levar esse curso lá, para que o morador entenda a dificuldade que é ser um porteiro. Seria fantástico. Nós estamos aí levá-los na empresa é bem complicado. Geralmente trabalho e tudo mais. Nós estamos tentando fazer isso em alguns condomínios de final de semana, num sábado. Lógico que eu não vou ministrar o curso completo. O meu curso são 8 horas aula. E eu falando exaustivamente, que muitas vezes falo 8 horas, mas ficam 10. Certo? Lá. Eu quero 2 horas falando o essencial para os moradores. Não para todos, mas para a grande maioria e para o síndico e conselheiros. Isso seria muito importante. Estamos tentando aí para ver se eu consigo levar isso para eles. Seria bastante interessante. Muito interessante. É a questão do outro se posicionar exatamente desse lado. A questão da empatia. Todos que foram, que eu convido, vai ter o curso, eu convido o síndico, conselheiros, todos os síndicos e conselheiros que foram, a cabeça deles mudou o que é uma portaria. Todos, sem exceção. Tem alguns comentários aqui. A Bruna Leite mandando boa noite. Obrigado, Bruna. Ilgner César também mandando boa noite. Obrigado, Ilgner. A Lisandra Vecchini mandando boa noite. E ela está dizendo que o curso é maravilhoso. A gente não vê o tempo passar. Sensacional. Vai desde obrigações e direitos, legislação, até a primeiros socorros também, disse a nossa ouvinte Lisandra Vecchini. Obrigado, Lisandra. E a Elizabeth Souto também está por aqui, dizendo boa noite, amigos, queridos, Isidoro, convidado. Obrigado. Obrigado, Elizabeth. Obrigada, Beth. Um grande abraço a você. Um abraço a todos aí que participaram e fizeram seus comentários. Ok, Isidoro. E uma coisa que eu sempre coloco para os condôminos é exatamente a questão da segurança, porque os próprios condôminos às vezes burlam as regras de segurança. Então, foi muito interessante essa sua colocação, porque o condômino também ele faz parte do sistema. Ele tem que cobrar a segurança e tem que fazer parte de toda essa regra. Então, eu acho importantíssimo, acho que vai ser algo muito benéfico, né, para os condomínios em geral, porque a gente cobra do porteiro. Mas qual é a nossa parte em toda essa cadeia? Eu vou só dar uma dica. Isso acontece em todos os condomínios, sem exceção. Aqueles que estão nos ouvindo, não faça. O morador chega, abre o portão para entrar. Tem uma pessoa do lado de fora. A pessoa vai entrar junto, o que ele faz? Segura o portão. Nem sabe quem é. Ele não sabe se é morador. Ele acha, eu achei que parece um vizinho meu. Não sabe. E ele está atrapalhando. Não pode ser desse jeito. A pessoa está lá fora, vai entrar, ele entra, ele fecha o portão. Essa pessoa ele tem que se identificar com o porteiro. Você atrapalha o serviço do porteiro. Ele quer ser cortês. Eu achei ruim fechar o portão na cara dele. Não. Aí se acontecer alguma coisa, você vai pôr a culpa no porteiro. E não é. Então, todos fazem parte da segurança. Todos. Entrou, feche o portão. A pessoa falou, você peça, senhor, é para segurança. Se o senhor é morador, identifica com o porteiro vai liberar. É para a segurança do senhor e da família do senhor mesmo. Eu não conheço o senhor, eu não posso liberar. Só que ninguém faz. A pessoa veio, chega, o que o meliante faz? Ele fica ali do outro lado da calçada. O morador entra, quando ele abre o portão, ele fala, dá licença, eu esqueci meu tag. Não esqueceu tag nenhum. E ele ainda, muitas vezes, o porteiro vai indagar, ele ainda questiona, não, ele esqueceu o tag dele. E nada, é o ladrão. É a questão da gentileza, né? Não pode, você acha que vai ser gentil com a pessoa que está entrando e você, de repente, está liberando o seu condomínio para um meliante. Você está expondo não somente a você. Entenda, você não mora sozinho. Você mora numa comunidade inteira. Você está expondo todos aqueles moradores com atitude dessa. Todos. Não é só a sua família. Você vai, eu moro sozinho, tá? E os outros? Você está expondo, inclusive o porteiro. Que na hora que ele entrou, o primeiro que ele vai silenciar é o porteiro. Depois ele vai fazer o que ele quiser no condomínio. Exatamente. É um sistema, né? Excelente dica essa sua, Atos. E vai muito ao encontro do que o capitão Silva Rosa comentou conosco na semana passada, onde ele exatamente colocou essa responsabilidade de todos nós nessa cadeia de segurança. Então, vai sair do condomínio, dá uma olhada, veja se não tem pessoas meio suspeitas
né, de um ou lado, quando está do chegando outro, também, quando ou está dar uma chegando, voltinha, se, né? O que vê alguma acontece coisa. muito em condomínio é triagem de carros. A regra de segurança é, na hora de sair com os carros, muitas vezes, um de frente para um querendo sair, outro querendo entrar. Aí todo mundo pergunta, a vez é de quem? A prioridade é de quem? A regra da segurança é, a prioridade é quem está entrando. Exatamente. Porque quem está saindo, teoricamente, está seguro. Quem está entrando está do lado. Ele espera esse sair, ele embica. Até sair o carro, essa pessoa fica o quê? Segundos, 10, 15. Mas ela está vulnerável. Que ali é o tempo do meliante chegar e render essa pessoa, entrar no carro e ir embora. Entendeu? Então a regra de segurança tem que ter bom senso. Você tem que sempre pensar, a vez é de quem está entrando e não de quem está saindo. Exatamente. É outra dica. E a questão excelente de que a gente está comentando aqui sobre até intimidação, né? Do condômino intimidar, ou querer intimidar, por exemplo, um porteiro. Sim. Né? Tem muitos que Eles, abusam, né? Acham que são os donos do mundo. lembra que eu te falei que o condômino, ele quer regra para todo mundo, menos para ele. Então ele chega no condomínio e esqueceu o controle. Chegou com um carro de Uber, ou não Uber não, de carro de alugado, carro da mãe, enfim. Ele acha que o porteiro tem obrigação de conhecer o carro dele. Ele chega, para na porta, buzina. Aí eu falo no curso pro porteiro, porteiro, não abra portão à base de buzina. Não abra. Ele é obrigação do condomínio parar o carro, descer, ir lá na portaria, se identificar e abrir. E o porteiro tem que lançar num documento próprio o que aconteceu. Ou seja, as regras, o processo é esse. Só que ele não quer. Ele vai lá, intimida o porteiro, briga com o porteiro, no outro dia ele buzina, se você não abrir eu vou fazer. Se o porteiro não está treinado, ele vai abrir. Ele vai abrir, entra na Agora, dele. Ele se intimida. é. Se ele estiver bem treinado, esse risco diminui. Eu vi uma reportagem da Globo que em Campinas eles foram lá em 10 condomínios com um carro descaracterizado. 10 pararam e buzinaram. Em 8 eles abriram. 8. Teve um que ele buzinou, ele não abriu, ele só... Inclusive tem os vídeos, eu mostro no curso isso. Ele acenou que ele abriu. De 10, 8 condomínios abriram. No outro dia ele voltou lá e entrevistou. Qual era a resposta da maioria dos porteiros? Não, ontem não era o meu plantão. Que eles trabalham na escala 12/36, sim, não era o meu plantão. Isso é falta de treinamento. Sim, é falta de você estar em cima desse colaborador para que ele não cometa. Muitas vezes, você culpa ele. O errado é a empresa, não é o funcionário. Não adianta você colocar um profissional desse lá e não treinar ele. Exatamente. Não adianta. Então, ele é uma vítima também. Agora, fique em cima, treine e fique em cima. Você vai ver se ele não vai fazer direito. Mas eu acho que para isso também o síndico tem um papel extremamente importante. Porque numa situação como essa, o porteiro, se o síndico deixa o porteiro à vontade para passar determinadas ocorrências, o porteiro vai colocar para o síndico que chegou o morador com o carro, buzinou e eu não abri. O síndico assume esse papel e chega para o morador e fala, olha, esta foi uma orientação minha, porque eu estou seguindo as regras do condomínio. Então, nesse particular, é importante também o respaldo que o próprio síndico e conselho dá aos porteiros e colaboradores, né? Isso é extremamente importante. Aos síndicos que estão nos ouvindo aqui, por favor, não apadrinhe funcionário, porque muitas vezes o funcionário está um certo tempo, é um funcionário tão legal, e tudo que o funcionário erra, e você, empresa, vai tomar atitude, ele não deixa. Ele chega e não faça isso. Síndico, você contrata empresa terceirizada para você não ter dor de cabeça. Deixa a empresa atuar como funcionário. E o síndico agir com profissionalismo. Com profissionalismo. Entendeu? Não As regras então, são importantes. Nós criamos nos condomínios normas de procedimento. Todos os condomínios têm. Eu pego a ENI, as normas internas do condomínio, levo para a minha empresa, nós criamos as normas de procedimento. Síndico, conselho, olha, vê se está certo as normas. O funcionário, ele não pode chegar no condomínio e fazer o que ele acha que tem que fazer. Desde a hora que ele pisa no condomínio, da hora que ele entra, da hora que ele vai embora, tem as regras que ele tem que cumprir. E isso está na Bíblia dele, que chama normas de procedimento, que estão lá. Eu, diretor operacional, assino essas normas e síndico, você assina. Porque se você for me cobrar, eu falo, não, eu e você, síndico, nós somos os patrões. Nós
falamos para o nosso funcionário, haja desse jeito. Agora, você está querendo mudar, eu não vou punir o meu funcionário. Vamos seguir as regras. Mas muitas vezes o síndico não quer ficar mal com o morador. Porque muitas vezes ele está pensando em reeleição e esse morador é um voto. Exato. Olha como é uma política. É a política. Então ele pede, muitas vezes ele fala, esse porteiro aí realmente... Mas foi você que mandou ele fazer assim. E eles tentam se abster. Sim. Então nós não podemos trabalhar dessa forma. Nós temos que ser profissionais. Porque senão o nosso colaborador na ponta da linha não vai saber o que faz. Por isso que nós temos, né, em todos os condomínios, os regulamentos internos. Exatamente. O regulamento interno são as regras que devem ser seguidas por todos, inclusive pelo síndico. Com certeza. Né? Então, Ele é o são os exemplo. moradores, o síndico, o conselheiro, sem exceção. E, obviamente, os porteiros e colaboradores do condomínio, eles estão subjugados ao regulamento interno, como todos os outros. Todos. Então, eu acho que é uma outra situação que nós temos que analisar como conselheiros e síndicos, conhecer o nosso regulamento. Exatamente. Porque muitas vezes eu já me deparei com síndicos que não conhecem as regras do regulamento. Gente, não é que precisa saber decore e salteado, Não, né? Você não precisa. Mas, num caso de dúvida, consulte o regulamento interno. Eu digo que eu não gosto de imprimir papel, não sou muito adepta, mas eu tinha e ainda tenho o meu regulamento interno impresso. Sim. Porque eu gosto de consultar. Eu não sei todas as cláusulas do regulamento, mas eu posso dizer que eu sei, vamos dizer assim, uma boa parte delas, porque sempre me valho dessas cláusulas, até mesmo para... Agora temos um novo síndico no condomínio, muitas vezes ele até, numa conversa, Márcia, você se lembra nessa situação? Eu falo, olha, eu vou olhar no regulamento. Sim. Porque é isso, é a nossa base para lidarmos com o cotidiano do condomínio, né? Tem comentários aqui, tem o André Rocha, está aqui dizendo boa noite, obrigado André. A Neuza Beniveni está por aqui também, dizendo boa noite. E a Aparecida de Fátima Valeriano está por aqui também, dizendo boa noite. Boa noite a todos, obrigada aí por participar do nosso programa, é uma honra tê-los conosco aqui. Concluindo o que você comentou, é o primeiro documento que eu peço para o condomínio quando eu entro no condomínio, são as normas internas, exatamente para gerar as minhas normas de procedimento, que elas são baseadas nas normas internas. E eu entro no condomínio, Atos, peraí, você dá curso 2 vezes por ano, em fevereiro, em outubro, novembro. Tá, e se você pega um condomínio em maio? Esses funcionários vão esperar até novembro para poder ter o curso, e aí eles ficam vendidos 3, 4 meses. Não, eu dou um mini curso, eu pego essas normas de procedimento, antes de entrar no condomínio, nós vamos no condomínio, tiramos foto do condomínio, entendemos toda a dinâmica do condomínio, levamos esses profissionais para dentro da sala de aula, pedimos para alguém no condomínio, quando dá um síndico ou um conselheiro, vai lá e participe com a gente. Nós falamos tudo do condomínio, um mini curso para esses profissionais, para que eles não entrem vendidos lá no condomínio. Ou seja, é o treinamento. É o treinamento. Se envolver, né? Se envolver com as questões. Não estou aqui querendo diminuir ninguém, mas eu duvido uma que faça, que leve, que treine, que tenha essa preocupação tão grande igual nós temos. Temos 21 anos no mercado, mais de 850 funcionários, todos os segmentos, e nós nunca relaxamos, sempre ficamos muito preocupados. Eu cobro muito os meus supervisores nisso, entendeu? Para que ministre cursos, que ponha POPs, que sempre reavalie as normas de procedimento, vê se estão vigentes, vamos atualizá-las. A preocupação é imensa, exatamente para evitar a demissão desse profissional. E muitas vezes eles pensam, ficam trocando. Não, a demissão de um funcionário é ruim para mim. Eu queria ficar com o funcionário 50 anos no posto, para mim seria fantástico. Entendeu? Por isso eu preciso investir nele. Eu invisto nesse profissional, por quê? Se ele começar a errar, o que o condomínio vai fazer? Troca. E não é o que nós queremos. Eu quero manter aquele quadro, que nós temos um turnover aí de 20% a 30%, isso não, no início. Depois que a equipe encaixa, diminuiu. Aí acabou. Atos, eu tenho uma curiosidade em relação a função de porteiro e de vigilante.
né? Muitas vezes a pessoa fala, como trabalha à noite, fala assim, é o nosso vigilante. Como trabalha durante o dia, é porteiro. Então, eu gostaria que você nos esclarecesse as funções, né? Se elas se equivalem ou não. Não se equivalem, não. Uma coisa é uma, outra bem diferente. O vigilante, o porteiro, controlador, ele não precisa de uma formação. Basta ele querer. Fazendo um cursinho, basta ele querer fazer. Se vier para minha empresa, tem os cursos que vão profissionalizar ele. O vigilante não. O vigilante é quase 3 meses de curso, pago, é caro. Ele treina tiro, psicólogo, defesa pessoal, prevenção, combate a incêndio, primeiros socorros. Ele aprende tudo. É uma profissão propriamente dita. Ele tem condições de mexer em armamento. Só que muitas vezes as pessoas se enganam. Adolfo, você tem aquele vigia que fica com aquela motinha andando na rua? Não pode, isso é contra a lei. A Polícia Federal não autoriza. Vigilante é intramuros, dentro dos muros. Porque se você for para a rua, é usurpação da função. Isso é função da Polícia Militar, do Estado. O Estado age na rua, o vigilante age dentro. Ele toma conta do patrimônio. Ou seja, aquele vigilante que fica fora, então... Não é o certo. Não é o correto. Não. Fica ali, muitas vezes ele está ali. Veja bem, o que ele fica fora é fazendo a triagem de carros. É diferente. Sim. Ele não está fazendo ele não está indo na rua andar, vou ver o que aconteceu. Não. Tá. Não, ele fica é internamente. da O vigilante, ele faz todas as rondas internas, ele pode ter arma, ele pode usar o bastão de ronda, ele pode fazer tudo. O trabalho dele é específico de segurança. O porteiro, controlador de acesso, atendente de mall, fiscal de piso, é tudo uma coisa só. É tudo mesmo. As nomenclaturas mudam, mas o salário é o mesmo, as funções são as mesmas. Entendeu? Eles são controladores de acesso, controlam o acesso das pessoas. Ali, quando ele fica naquela triagem, ele controla a entrada e saída de veículos. Chega um morador, ele vai cadastrar. Um visitante. Tem condomínio, por exemplo, no meu condomínio onde eu moro, o visitante pode colocar o carro lá dentro, tem um local específico. Ele tem que cadastrar esse morador e essas pessoas. Essa é a função dele ali. Mas ele não pode. Esse pessoal que está na rua, chamam de pirril, é algo clandestino. Tá. Empresas de segurança não pode exercer isso. Muitas vezes eles falam, vamos pegar um veículo. Você fica fazendo ronda aqui em volta? Não pode. Usurpação da função. Isso não pode. Se a Polícia Federal descobre, eles vão punir a empresa de segurança. Então, não faço. De jeito. Tudo que vá contra a lei, contra as regras, nós não fazemos. E os salários, eles são... Bem diferentes. Eles são, sim. Bem diferentes. Você pode ter uma certeza aí de uma média de 50% de diferença, fora os benefícios. Ele tem plano de saúde, o vigilante, o vale alimentação dele é bem mais alto, a PLR dele, que é participação de lucros, é bem maior. Ele tem uma série de benefícios. É outra qualificação. É outra qualificação. É outra qualificação. Então ele pode estar armado, trabalhar armado no condomínio? Não aconselho. Ah, perfeito. De jeito nenhum. Não aconselho, não adianta me pedir que eu também não ponho. Por quê? Por quê? Quantas vezes nós vimos aí que em banco, o cara... Pô, Atos, o cara é treinado, mas tem seu dia de fúria. Aí ele tá lá, o cara chega lá no banco, aí eu quero entrar, quantas vezes um dedo ele sacou uma arma e atirou? Ou ele tem que agir e atira. Ele não é um policial. Um policial ficou 1 ano numa academia treinando. Se ele é um oficial, ele fica 4 anos na academia treinando. A formação é totalmente outra. Trabalho de psicólogo em cima dele é imenso. Se ele, durante esse 1 ano ou esses 4 anos, eles perceberem que ele não tem condições psicológicas, eles vão excluir ele. E o vigilante não, 3 meses. O treinamento não é tão esse. Aí você coloca esse cara no condomínio. Um morador chega bêbado, um exemplo, e vai falar com ele, tem uma discussão, ele saca de uma arma e dá um tiro, pega numa criança, pega em alguém. Não é legal. Não coloco, não aconselho e não coloco. Armado. Empresas que ele está tomando conta do patrimônio. Bancos nesse segmento, eu aconselho. Fora desse segmento, você pode pôr o vigilante? Claro, eu tenho um vigilante num condomínio.
aqui divisa de São Bernardo com São Paulo, colocou um vigilante na triagem e a postura é outra, o profissional é outro. Eu tinha alguns problemas, hoje fazem 8 meses que eu não tenho um probleminha no condomínio por causa desse profissional que está lá. Ele é literalmente um profissional. É muito mais qualificado do que o controlador. Tem um comentário de voz agora do nosso amigo Vanderlei, que está acompanhando. Vamos lá, vamos ouvir. Vanderlei, boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui é Vanderlei Júnior, do programa Espaço Condominial também. Boa noite, Mauro e Márcia. Boa noite, Isidoro. Boa noite, meu amigo Atos. Eu queria colocar aqui só que o Atos tem toda razão em levar o curso para dentro de um condomínio, porque o condômino, eu diria que é 60% da segurança do condomínio. Ele tem que sentir a necessidade de também participar da segurança de um condomínio. E ele tem que perceber que ele é peça-chave para que a segurança funcione corretamente. Então, parabéns, Atos, pela sua participação no programa Espaço Condominial, junto aí com a TLS. E tem todo o nosso apoio no que for preciso aí para divulgar esse trabalho de levar para dentro do condomínio esses cursos de segurança. Parabéns e uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Vanderlei. Obrigada. Muito importante. Atos, e a gente pode dizer que esse seja assim um bom diferencial da JJ, né? É imenso. Porque eu te falo, eu volto a falar, que nós não estamos aqui para denegrir ninguém e querer... Não, mas eu há muitos anos no mercado conheço muitos donos de empresa, nunca vi nenhum deles comentar, inclusive já veio alguns participar do meu curso para ver como é que é, pedir uma apostila. Minha apostila é imensa, é muito bem elaborada. Como que eu montei essa apostila? Com os problemas do dia a dia dos condomínios. Ah, problema de correspondência. Puxa, a gente tinha tanto problema de correspondência, eu criei um item e coloquei como agir com correspondência. E assim foi indo. Autoridade no condomínio. Isso é um problemaço. Como? Que hora você, porteiro, pode liberar alguém? Qual a diferença de mandato e mandado? Qual a diferença de o policial, qual horário que ele chega, o policial civil, o policial militar, o que ele pode fazer, qual horário que ele pode entrar, se ele chega com... Esqueci o nome do documento, agora me fugiu. Então, o porteiro tem que saber identificar. Ele tem que saber identificar. Um mandado ali. Ele tem que saber o horário, se pode, se é um documento realmente, quais as atitudes, quais as pessoas que ele tem que chamar. Ele se apavora. Muitas vezes chega um oficial de justiça. E ele já chega porque ele fala assim, você é um porteiro. Eu sou um oficial de justiça. Ele já chega intimidando o porteiro. Para que o porteiro abra. Não tem que abrir, não tem que se intimidar. Se não tiver toda a documentação, não entra. Não entra e ponto final. Você me mostra, não é. Ou seja, você não é melhor do que eu. Não é. Só que eles Entendeu? colocam... Você não é melhor do que eu. Eu tento falar, porteiro, você não é menor. Detenha o conhecimento que você vai mostrar para esse cara. Quando ele olhar, vai falar assim, rapaz, esse porteiro aí é o porteiro. E é a postura. É a postura dele. É o comportamento dele. É o que eu falo. Ah, você fala para ele que você fez o curso lá na JJ, é por isso que você está fazendo. Tudo isso nós ensinamos. Eu falo para ele, você sabia que você pode sair algemado daqui por cúmplice de invasão de domicílio, por violação de correspondência, por barrar uma autoridade. Não, mas que hora que eu posso barrar? Que hora que eu não posso? É isso que você vai aprender lá. A hora que você barra e a hora que você não barra. O cara pode chegar, se ele chegar 10 horas da noite, ele pode chegar com todos os documentos, com 10 viaturas de rota, com o documento do juiz, que ele vai esperar até o amanhecer do dia. Ele não vai entrar. Agora, como que a pessoa sabe? Como que o coitadinho do porteiro lá sabe disso? Se você não instruir ele. Exatamente. E hoje nós temos aí uma lei que entrou em vigor agora, que seria a questão da violência doméstica, que você, síndico, morador, qualquer um do condomínio, tem a obrigação e o dever, né, de buscar autoridade policial. E aí?
Imagine o porteiro numa situação como essa, né? Ou numa violência em relação a uma criança, um adolescente, ao idoso, ou a própria mulher. Então veja como... O homem também. A própria mulher e da mulher em relação ao homem, que também acontece. Mas o que eu quero dizer nesse caso, que o treinamento é primordial. Porque nós estamos agora numa outra fase, onde o próprio condômino vai chamar a ajuda da polícia, vai chamar a polícia militar. A gente ainda, isso não ficou muito bem claro, né? E é uma coisa que nós vamos discutir logo lá mais à frente no próprio programa, porque nós tínhamos aí uma penalidade, né? Uma multa, e aí nós tivemos, o governador achou por bem não dar continuidade a isso, e isso vai ter que ser regulamentado nos próximos 60 dias. Mas, de uma forma ou de outra, é mais uma situação que o porteiro se vê, né, num momento que ele não sabe como agir. Numa encruzilhada. Né? Nós abrimos esse curso, ele começou eu dando um treinamento para os meus funcionários. E vinha um funcionário falar, pô, o curso é tão bom, posso trazer meu irmão, um vizinho, entendeu? E nós abrimos esse leque para pessoas externas. Cobramos uma taxa ínfima para cobrir os custos da alimentação, de apostila, de tudo que a gente tem lá. Para os funcionários, nós não cobramos nada. É de graça. Ele só tem que ir e ficar acordado. E fica porque no meu curso ele fica acordado. Não tem como o cara dormir. Entendeu? E eu trago essas pessoas. No final eu pergunto para eles, você ainda quer ser porteiro? Uns falam, Deus me livre, eu não sabia que era assim não. Eu só queria ir para apertar botão. Eu falo, você está vindo no lugar errado, cara. Ser porteiro hoje em dia não é fácil. É muito difícil. É muito difícil você saber tudo aquilo que eles esperam de você. Atender todas as demandas. Atender todas as... O cara tem que saber tudo. Não é simples. A mulher tá lá em cima, discute, o marido bateu, ela põe para fora. A partir de hoje ele não entra mais. Porteiro, ele não entra mais. Só que o cara tá 4 anos, 5 anos, entrando e dizendo, como é que o porteiro... E o cara chega, o meu apartamento é meu também, abre o portão. E a mulher fala, não abre porque eu vou te denunciar, ele vai me bater. Se ele abrir e ele for lá e matar ela ou bater nela, ele é cúmplice. E aí, como você lida com essa situação? É difícil. Exatamente. Então você tem que fazer uma situação dessa, você tem que ter muito tato. O condomínio tem que ajudar a portaria, ajudar a empresa. Essa pessoa não quer, ele tem que fazer contato com a administração do condomínio, com a administradora. Por escrito. Tudo por escrito. Gerar um documento. Isto. Esse documento descer para a portaria, documentado, ele não entra mais. Ela tem que ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência para que se ele mantenha distante dela, entendeu? Aí vem esse faz essa juntada de documentos e aí você... Não, sabe o que eles fazem? Toca a bola pro porteiro. Porteiro, se vira. Se o porteiro barra é porque barrou, se não barrou é porque não barrou. E o porteiro fica numa encruzilhada. Porque eles passam para ele e ninguém quer fazer. A moradora não quer ir na delegacia. Exatamente. A moradora não quer fazer nada e ela quer que o porteiro se vire com o problema particular dela. E o síndico, por exemplo, empurrando para o porteiro. Empurra para o porteiro. Agora, que ele também não quer é o que a gente fala. O condomínio é uma empresa. Exatamente. Deveria ser gerida como tal. E o síndico? O líder. Exatamente. O líder. E um líder não fica empurrando para o outro. Empurra. Porque você tem que dar subsídios para aquele profissional trabalhar. Exatamente. Eles chamam... Aí quando está nessa encruzilhada, quem que eles recorrem? O supervisor. Aí o supervisor vai lá e fica numa encruzilhada. Quem que eles recolhem? O diretor operacional, que é o Atos. Aí o Atos tem que... Aí eu entro o síndico, me ajuda. Aí, rapaz, porra, como é que eu faço aqui na situação? Você vê como é complexo, não é simples trabalhar na portaria. Gerir uma portaria não é simples. Agora, como que as pessoas trabalham sem instrução nenhuma para esses profissionais? Me fala. Tem um comentário aqui do Flávio, que está dizendo, boa noite, meu nome é Flávio Pires, e eu quero dar os parabéns a vocês, principalmente para o Atos. Ótimos esclarecimentos, bastante didático, e conheço e confio no trabalho da JJ. Flávio Pires, obrigado. Muito obrigado, Flávio. Boa noite, Flávio. Obrigada aí por participar do programa. Tem também aqui mais alguns comentários no YouTube. Magalhães Barbosa está por aqui dizendo boa noite. Edemil Gonçalves também dando boa noite. E a Elaine Valeriano Gonçalves. Obrigado a todos. Viu? Então, obrigada, boa noite, gente. A todos.
Agora, o Isidoro, não sei se a gente tem mais um tempinho pela Tem, frente, claro, tá? Queria mais fazer 2 horas pela frente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, um pouco mais, eu acho que um pouco mais delicada, porque nós temos uma questão, principalmente com os, vamos chamar, os porteiros noturnos. Eu mesma já peguei vários porteiros dormindo, né? Eu acho que é um grande desafio. Sim. Mantê-los acordados, porque à noite, aquela madrugada silenciosa, sem nada para fazer, é um convite a um bom sono. Essa é a verdade. Isso é verdade. E como você lidar com isso? Porque, gente, eu já, pelas câmeras, o que eu digo, já fui síndica e eu acordava 2, 3 horas da manhã e olhar nas câmeras. E lá estava o porteiro cochilando, né? Aí, quando dava perto da hora cheia, 10 para as 3 da manhã, por exemplo, eu percebia que ele despertava, porque provavelmente colocava o celular para poder despertar. Num caso como esse, só como lidar com mas, isso? Desculpe, só um minutinho. Sim. Mas, pessoal, não quer dizer que o síndico precise fazer isso, tá? Acordar 2, 3 horas da manhã. Isso, isso era um hábito vamos separar de uma as coisas pessoa notívaga. aqui. A notívaga síndica que tinha esse hábito porque eu queria entender o que estava acontecendo no condomínio, 3 horas da manhã. E peguei várias vezes o porteiro dormindo, e chamei supervisor, conversei. Houve uma melhora de 1 semana. Passado aí esse prazo, de novo. Porque eu acho que tem... Eu não sei qual é o mecanismo, por isso que eu estou te perguntando. Você é um expert no assunto. Com certeza eu não sou a primeira pessoa que traz essa informação para você. Deve ser algo recorrente nos condomínios. Sim. Como é que nós lidamos com essas situações, Atos? Ele é bem complicado. Eu imagino. Nós temos supervisores que ficam dioturnamente, né? E eu falo para as pessoas, não tem como, você tem que passar por força de contrato. Força de contrato é uma média de 2 vezes por semana que um supervisor vai fazer a vistoria normal no posto. Mas eu enfatizo para aquele, principalmente o supervisor noturno, vá praticamente todas as noites e mostre, porteiro, nós estamos aqui. E, infelizmente, eu tenho uma formação militar. Fui policial durante 30 anos, então não tem jeito. Sou muito paizão, mas sou muito rigoroso. Peguei dormindo, pegou, ele infelizmente vai ser punido severamente. Não tem como. Você não pode, o morador, o condomínio não está pagando para você ir lá dormir. Está pagando para que você fique acordado. Você tem que descansar e fique acordado para que você trabalhe bem durante a noite. Procuramos não contratar pessoas que conciliam, que trabalham em outra empresa. Porque senão ele trabalha 30 dias no mês, não tem descanso. Chega lá, ele vai acabar dormindo, não tem jeito, é do ser humano. Não tem jeito. É do ser humano. Com o advento da tecnologia de hoje em dia, melhorou muito. Hoje existe câmeras e não é nada exorbitante financeiramente. É só o condomínio querer investir um pouco. Colocar uma câmera com voz, que você... Tudo que eles conversam dentro da guarita... E você pode falar com ele e liberar para a empresa. Então eu fico com uma mesa operacional 24 horas. O rapaz da mesa está lá passando pelos condomínios e olha na câmera e olha. O rapaz, ô amigão, acorda aí, você está cochilando. Ele fala pela câmera com a pessoa. Tem algum sistema que cai uma água gelada em cima dele ou ainda não tem? Ainda não tem. Poderíamos um jato, até né? Um jato d'água, né? isso, patentear isso. Nós temos o botão de pânico, o alerta vigia, é uma série de recursos que nós temos. Hoje, o mais interessante é essa câmera que a pessoa fica monitorando. O supervisor, às vezes ele chega num outro posto e ele cata aqui assim, abre as câmeras do condomínio e tá, opa, ô fulano, eu vi você cochilar pela câmera. E aí faz o cara, eu preciso arrumar um jeito. O cara vai andar, o cara vai passar uma água no rosto, o cara toma um café. Porque se ele ficar parado, é do ser humano, ele vai dormir. Exatamente, é isso que eu percebo. Ele tem que pôr em dia todas as suas correspondências, tudo que tem na portaria, ele tem que organizar. Nós cobramos muito isso, organização na portaria. Um problema muito grande que nós temos é geralmente é homem que trabalha à noite. No outro dia é mulher que vai render. E o homem, realmente, ele é um pouco relaxado com a higiene do banheiro. E a gente pega muito no pé. Isso tem que ter vergonha. Mas como é que você vai passar o serviço para uma mulher com um banheiro desse jeito?
Vai chegando um certo horário, ajeita, vai lá, dá uma arrumada no seu banheiro, passa um serviço decente para o seu sucessor. E é uma série de atribuições que nós vamos passando para eles. Uma série de coisas que tem que, durante o dia, passa para o cara da noite fazer. Ele vai organizando, ele vai lançar. Eu deixo atividades para ele durante a noite, para que ele realmente não caia, como a gente diz na polícia, nos braços do Morfeu. Não pode, entendeu? Então você tem que atribuir. Mas o melhor de tudo, na minha visão, é essa câmera com áudio. Sim, que é uma Perfeito. forma de... Que Ótima aí você, dica, que ótima você consegue- dica. E hoje em dia, não, mas pelo amor de Deus, é caríssimo. Não é. É praticamente o mesmo preço de uma câmera normal. E você consegue falar com esse colaborador pela câmera e liberar as imagens. Você, síndico, não precisa liberar as imagens todas do condomínio, mas pelo menos da portaria. Libere para a empresa, que a empresa consegue monitorar o seu profissional que está lá. Não, acho interessante, uma excelente dica. E o que eu acho também, que eu gostei do que você falou, porque muitas vezes o vigia noturno ou porteiro noturno, ele tem um outro emprego. Exatamente. Então ele trabalha até às 6 num outro emprego e às 10 ele pega aí a função de vigia, porque a noite toda Ele já tá não há cansado, quem já resista. está- Então é uma É humano, outra. né? Não tem- não Então, tem Mauro, o que eu acho que é uma outra dica para um síndico que vai entrevistar, para ver se realmente ele não tem uma outra ocupação. Hoje tem os maridos de aluguel, né? Então eles falam, eu não trabalho, eu sou só marido de aluguel. Gente, o marido de aluguel é tão ocupado quanto qualquer outro profissional. Sim, Então, eu acho que foi uma dica preciosíssima sua. Com certeza, com certeza. Porque para a gente ficar atento, muitas vezes o síndico ele não tem essa atenção porque ele nem sabe que a pessoa trabalha no outro emprego. Né? Então a gente começar a ter mais atenção com isso. Por né? isso que se faz necessário o treinamento para síndico. Entendeu? Esse embrião nosso é o que eu estou pretendendo. Ou para todos os síndicos, ou mais também para moradores. Eu acho que vai ser muito bacana o dia que a gente conseguir ter quórum para colocar. Não adianta eu montar todo o amparato e não ir ninguém. Eu preciso trabalhar essa ideia. O síndico tem que trabalhar junto aos moradores, junto à administradora, mandar comunicados e tudo mais. E nesse dia em específico, ir lá fazer esse curso comigo. 2 horas. Eu não quero passar disso, que eu sei que aí as pessoas não ficam. Ficar 2 horas vai mudar a cabeça do que é. Senhores, a segurança do condomínio de vocês vai estar nesse curso. Vocês vão aprender como lidar com segurança. E aí parar de cobrar tanto o porteiro, que muitas vezes a culpa não é do porteiro, é sua, morador. É sua administração. Mas sempre foi mais fácil jogar a culpa pro no mais outro fraco. do que Aí vocês vão eu parar e me olhar no espelho, né? E cobrar o certo. Não adianta você cobrar coisas milaborantes do porteiro. Cobrar o que realmente tem que ser dele. Mas você tem que ajudar. É todo um contexto. Morador, síndico, porteiro. É um contexto. Porque se você só ficar criticando, querer que ele faça tudo, não adianta. Não há empresa no planeta Terra que vai dar certo. É um Então, sistema. Ele tem que sistema. ser bem integrado. Então, Exatamente. neste mistério, eu já me coloco, em nome da TLS, à disposição de vocês. Acho que é uma ideia muito boa. E tudo aquilo que for para agregar a TLS está aqui à disposição para dar apoio e realmente divulgar isso. Divulgar. Isso é Vai ser importantíssimo. muito bacana. Muitas vezes a princípio, você está querendo divulgar. Não, não é isso. É uma segurança para todo mundo. Isso é importantíssimo. É o que eu falo. Falo para os meus colaboradores. Conhecimento não ocupa espaço. Tenha conhecimento. Detenha o conhecimento. Quem sabe muito, vale muito. Quem sabe pouco, vale pouco. É o que eu sempre falo pro pessoal. E quando a gente fala, pessoal, quando a gente fala do síndico, né? Não é assim uma crítica, vamos dizer, destrutiva. As coisas evoluem. Tudo muda. As coisas evoluem. Então, hoje o síndico, ele tem que ter essa visão do gestor, dele ter condições de assumir, né, uma sindicatura. Não é assim, deixa comigo. Não tem noção de nada.
Então, sabe, vai estudar. Vai se capacitar, vai se capacitar, né? Eu acho que é uma questão até de, sabe, de bom senso até, para eu poder desenvolver um trabalho legal. No Porque meu a regulamento... responsabilidade, qualquer coisa que aconteça, é o síndico que responde criminalmente. Ele responde civilmente, criminalmente pelo condomínio. Exatamente. Ele não sabe o abacaxi que ele está entrando por falta de conhecimento. Às vezes Exato. ele quer ajudar e ele está se complicando a ele mesmo. Exatamente. Você tem que saber gerir, ser um bom financeiro, porque senão você está colocando os condôminos com um passivo imenso, se você não souber gerir de uma forma bacana. Então é muito complicado. A gente ajuda. Pode responder por isso. Claro que responde. E responde. Vai responder né? por isso. E responde. Tem mais alguns comentários por aqui. Magalhães Barbosa está dizendo boa noite. Obrigado, Magalhães. Joel Lemos também mandando boa noite. Opa, boa noite, um prazer tê-los aqui conosco. Boa noite, Joel. O Joel disse parabéns, Márcia e Mauro. Excelente programa com dicas importantíssimas sobre segurança de todos. O Joel está mandando os parabéns ao entrevistado também, né? Entrevistado dessa noite, senhor Atos, muito conhecedor do tema. Obrigado, Joel. E também a participação do Magalhães Barbosa, está dizendo, a segurança é primordial em nossos condomínios e a empresa que presta esse serviço tem que se preocupar com o treinamento. Tem mais um comentário do Magalhães, está dizendo, essa empresa fica no ABC, está perguntando qual o endereço e pode passar o contato, está perguntando ele. Sim, a rua fica, né, a empresa fica na Rua Iugoslávia, 108, Parque das Nações, Santo André. O telefone lá é 4472-4233. 4472-4233. É uma sede própria que nós temos ali, próximo à Igreja do Bonfim, bem centralizado ali. E você tem um site que você gostaria de deixar, o Facebook, alguma coisa, fique à vontade para passar aí para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que muitos deles vão fazer contatos com vocês, né? Sim. Tem também um comentário da Lisandra. Lisandra está dizendo, sugestão para um novo programa que gera muitas dúvidas e tem bastante assunto. É o recebendo autoridades no condomínio. Perfeito, Lisandra. Excelente dica sua. Pode ter certeza que nós vamos convidar o Atos para voltar aqui no nosso programa e falarmos aí sobre esse assunto num único programa. É o que eu sempre falo, né? No curso, são 8 horas a aula, eu fico 10, 15 de tanto conteúdo que tem. Esse tema, autoridades em condomínio, é um tema para um programa inteiro. É um tema para o programa inteiro e pouquíssimas pessoas sabem o que é o certo e o que não é. E a grande maioria dos porteiros não sabe como agir. Podemos ter um programa exatamente somente por esse tema. É muito bom. Legal. Então já fica o convite aqui, tá, Atos, para você voltar ao nosso programa. Excelente. Você tem o site aí do... Então, bom, vamos não, aí... Nós temos mais 2 horas ainda de programa, né, Isidoro? Então... Pessoal, desculpa, Márcio, mas o que o Atos colocou aqui, que é um investimento, né? Investimento grande que a JJ faz em treinamento, né? E o treinamento, gente, é tudo, né? Quase tudo, né? Então as empresas, vamos dizer assim, mais modernas, elas treinam, elas encaram o treinamento como um investimento, que de fato é um investimento, não é aquela velha história. Quanto que eu vou gastar para treinar? Não, é investimento. Quanto eu vou investir? Quanto eu vou investir? E tem muitos empresários, mais o pequeno empresário, né? Pequeno, até médio empresário, que ele não investe em treinamento. Bom, primeiro ele nem tem noção de que é investimento. Porque ele fala o seguinte: eu vou treinar o Atos, e aí o Atos vai sair da empresa e vai até para um concorrente. Sim. Gente, isso aí é um risco do negócio. Faz parte. Faz parte. Eu tenho que criar mecanismos, a empresa deve que criar mecanismos para eu reter aquele profissional. Né? Sim. Para reter aquele profissional, para motivá-lo e tudo mais. Uma série de coisas. Mas
mais uma vez, é um investimento. Então, o treinamento é tudo. A gente não pode nem exigir daquele profissional se a gente não dá condições para ele. Se eu treino, aí eu posso exigir. Olha, hoje você sabe, você já foi treinado. E eu penso o seguinte também. Fica aí uma grande dica para todos, perceber se a empresa que você está contratando, nessa terceirizada, já que nós colocamos que há uma grande vantagem em contratar uma terceirizada, em vez de ter funcionários próprios, checar se essa terceirizada dá treinamento para os funcionários, qual é o período que ela faz isso, como isso é feito. Gente, não é só, então, verificar o valor, mas assim, vai se informar, converse com as pessoas para as quais essa empresa presta o serviço. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Então, Atos, se você quiser deixar o seu telefone novamente para as pessoas anotarem, por favor. Eu fiquei devendo o site, é www.jjsoluções.com.br e o telefone é 4472-4233. É exatamente isso. Eu sempre falo, quando eu vou participar do BID, falo para as pessoas irem na empresa. Não adianta, o papel, senhores, aceita tudo. Então a pessoa fala, eu faço isso, faço aquilo. Você foi visitar a sede da empresa? Não. Chega lá, é um quartinho pequenininho. Essa empresa, realmente você vai depositar o maior patrimônio, o maior gasto que você tem dentro do seu condomínio, que é com a terceirizada, nessa empresa? Será? Entendeu? Vai lá conhecer a empresa. Não quer dizer que você vai contratar a minha, não. Mas vai lá. Mas uma dica, né? Nunca nenhum síndico foi lá que não contratou. Porque quando ele conhece a nossa estrutura, sede própria, a nossa estrutura, realmente ele se sente seguro e fala, não, é aí que eu vou... A seriedade da empresa. Seriedade da empresa. Tem mais uma perguntinha aqui. O Joel Lemos, ele gostaria de saber do entrevistado quais dicas ele teria para os síndicos, para que os síndicos fizessem uma boa contratação de empresa terceirizada, reduzindo a possibilidade de responsabilização. É isso que eu falo. Eu estava até falando sobre isso, né? E ele falou, você conhecer a estrutura da empresa, realmente conhecer a seriedade da empresa, ir nos clientes, que quando você vai encontrar um condomínio grande em São Bernardo, Arcádia, muito grande, e ele fez em quase todos, a grande maioria dos meus condomínios, ele foi lá, conversou com o síndico, conversou com as pessoas, realmente entendeu. Síndico, vem cá, essa empresa aqui é séria realmente? Ela faz tudo direitinho? E realmente para ver se eu estava falando a verdade. Entendeu? Isso é importantíssimo. Conhecer a seriedade. Ir nos clientes, ligar para os clientes e realmente conhecer. O meu preço é o menor? Não, o meu preço é o mais justo. Não é o menor, é o mais justo. É o que nós falamos, não é o menor que vai poder disponibilizar tudo isso que eu faço. Quem faz? Tudo tem custo. Esse curso meu não tem custo? Muito. Eu travo o meu RH 15 dias que antecede ao curso, para montar as apostilas, montar toda uma estrutura para eu receber esses colaboradores lá. Que eu também não posso fazer feio, mas são seus funcionários, mas eu não estou ali para fazer feio. Eu estou para dar o melhor para eles e para meus convidados. Então, eu tenho um gasto imenso. Um investimento imenso nisso aí. Tudo é custo para a gente. Supervisores o tempo inteiro, diuturnamente nos postos. Isso é muito importante. Então, a dica que eu dou vá nas empresas, não vá na mais barata, que quem contrata mal, contrata duas vezes. Exatamente. Entendeu? E o síndico paga duas vezes, hein? É o envolvimento do síndico. É aquela velha história. O síndico tem que saber separar o que é a atribuição dele e da administradora, que tem muito síndico que joga tudo para a administradora. Olha, a administradora, não. Vamos então definir. Quem decide aí são vocês. Exatamente. As administradoras, muitas vezes, dá para vocês verificar as empresas para eles, as administradoras entram em contato com a gente, ou dá para mandar uma proposta? Sim. Aí eu mando a proposta. Mas o que eles fazem? Vai em 10 propostas, eles vão lá, pegam as 3 mais baratas, as outras 7 eles jogam fora. É muito impessoal. Exatamente. E nós temos que pensar o seguinte, gente, é o nosso patrimônio, é o nosso lar, é a nossa segurança, não dá... É o nosso investimento. Não
Não dá para atrelar a nossa segurança, o nosso patrimônio ao preço menor. Sim, não dá. Né? Então, acho que a isso que diferença, nós temos que gente, pensar, do né? preço e o valor, né? Exatamente. O preço é aquilo que está ali, ó. Tá lá, No- ó, custa 100, mas e o valor? Nós temos uma norma na empresa que é assim, a gente entra no condomínio. Você, síndico, só paga a minha fatura depois que você recebe toda a documentação minha. Todos os olerites, todos os impostos recolhidos, GFIP, tudo. Quando você recebe tudo e viu que eu paguei tudo, aí você paga a fatura. Entendeu? Então não espera, me paga, espera eu pagar para os funcionários, espera eu pagar o governo, não. Porque senão você pagou para mim, eu posso não pagar ninguém, você vai pagar de novo. Então nós já montamos, já temos um cronograma certinho com o nosso setor de compra e vendas, o nosso que gera tudo isso, que nós mandamos todo esse pacote de documentação para a administradora físico e digitalizado para a administradora e para o síndico. A administradora olha e fala, síndico, tá tudo certinho, pode pagar. Aí o síndico vai e autoriza o pagamento. Isso é outra segurança. Exatamente, a responsabilidade aí subsidiária do condomínio, se houver uma sonegação de impostos de uma empresa terceirizada. Sim. Esse é o cuidado também que se deve ter pela própria estrutura da empresa não que você está recolhimento, né, por exemplo, de fundo de garantia. Então, mais uma atenção que o síndico, o gestor, a própria administradora tem que ter essa atenção. Se os impostos estão sendo recolhidos devidamente, as ações judiciais, ninguém está livre de uma ação judicial porque todos têm direito à ação. Mas temos que ter também essa atenção, né? O tipo de ação, se a empresa ela tem responsabilidade ou não para com todas essas questões. Então, gente, é muita coisa para analisarmos e por isso que o síndico tem que estar preparado, né? Não pode ser um síndico que foi lá só porque ele levantou a mão sem querer, né? Esse fato aconteceu comigo num condomínio há 15 anos atrás, onde eu morava. Eu mandei algumas propostas e apresentações para o síndico à época, eu morava lá, tinha uma outra empresa. Não, tá bom a empresa aqui, tá bom. Teve um dia que eu estou na minha casa, eu toco o interfone, eu desce aqui no salão de festa. Cheguei lá, estava o síndico e toda a comissão com a minha proposta. Falei, mas o que aconteceu? A empresa que estava aqui sumiu, simplesmente sumiu. Chegou no dia do pagamento, não receberam, os funcionários foram lá, eles recolheram, arrancaram tudo que tinha uma plaquinha, jogou no caminhão e foi embora. Eu era morador, eu fiquei 1 ano e meio pagando rateio para pagar os funcionários. Eu fiquei pagando. No outro dia eu consegui colocar minha empresa. Eu já estou faz 15 anos nesse condomínio, que é onde eu morava, eu mudei, e agora eu fiquei 1 ano e meio lá pagando rateio. Nós pagamos 2 vezes. Mas por quê? Falava, contratou a mais baratinha. Ninguém foi lá na sede dos caras conhecer, comprou, pegou isso aqui que estava mais facinho, isso está bem barato. Aí você quer comparar essa bem barato, que não tem gasto nenhum, com a nossa. Não tem jeito, mas eu te dou estrutura e te dou garantia. É só dando um exemplo rapidinho, até pra gente encerrar, né, Isidoro? Imagine um comprador. Ele recebe uma requisição para comprar alguma coisa. Vamos dizer assim, o padrão, o normal, vai. Tem as suas facetas aí. Mas o que o comprador vai fazer? Ele vai entrar em contato com alguns fornecedores que ele tem cadastrado e vai fazer a cotação. O que ele leva em consideração na cotação? Tudo bem, o preço, mas, por exemplo, a qualidade, o prazo de entrega, as condições de pagamento. Ele tem que levar tudo isso em consideração. Tudo. Verdade. Ele leva tudo isso, não é só aquele valor que ele vai pagar. São todos esses fatores para que ele possa fazer uma boa compra. Sim. É verdade, é o que nós falamos desde o início, é saber fazer gestão. Sim. Muitas vezes a pessoa entra como síndico para ajudar, não tem conhecimento nenhum, não sabe como fazer nada. Aí é complicado, é que ele vai. Não, ele acha, o síndico acha que na visão, o que ele está fazendo, eu estou entrando, o que eu vou fazer de melhor para os moradores é baixar o preço de tudo para quê? Ele acha que o certo é não aumentar o condomínio. Não, tá vendo com a minha gestão boa? Não aumentei o condomínio. E foi lá e esfolou quem estava lá na ponta da linha. Exatamente. Não é assim que se faz, não é assim que você faz gestão.
Não e o é dessa condomínio forma. nada mais é do que o rateio das despesas. Exatamente. Então não tem jeito. Voltamos a falar. Não adianta ir no mais barato. Não adianta ir. Você tem que ir no melhor e que ele realmente que te dá retorno. E não adianta chegar, o Atos, tá vendo esse aqui? Chegou uma proposta que tá mais barata que a sua, tá vendo? Você cobra esse preço? Não é assim, cara. Não é desse jeito. Eu não sei qual é a gestão que ele faz dentro da empresa dele. Dentro da minha, é outra. Exatamente. Não dá para ser feito. Aqui tem mais um comentário, Magalhães Barbosa está dizendo: Márcia Mauro, parabéns pelo programa. Atos, ele está dizendo que teve um problema com a empresa que prestava serviço em meu condomínio. Tivemos que assumir o passivo, pois a empresa fechou. E aí, qual a solução? Contrataram uma empresa, o grupo JJ. Isso não vai acontecer se você contratar o grupo JJ. Gente, eu também tive esta experiência amarga no meu condomínio. Eu vi um rateio, eram 42 mil reais, e aí a gente questionamos o síndico e descobrimos também que a empresa tinha fechado a terceirizada e não pagou os débitos trabalhistas e quem teve que arcar? O condomínio. Então, vamos lá, aquela máxima popular, o barato sai caro. Sai muito Essa caro, é a verdade. gente. Não vai... Por isso que eu volto a falar, senhores síndicos, senhores conselheiros, vão na empresa. É de suma importância, a responsabilidade sua, síndico, ir na empresa. Vai lá, conheça o que você está comprando. Conheça, você não sabe. De repente você compra banana, ele te entrega laranja. Não pode ser dessa forma. Vá, conheça a estrutura, verifique tudo, verifique cursos, o que ele faz. Porque dessa forma você está contratando correto. Contratar a mais barata não dá certo. Vai acontecer isso. A responsabilidade é totalmente isso. Porque o morador, ele não quer que você dê aumento no condomínio. Mas se acontecer alguma coisa nesse sentido, ele vai responsabilizar você, síndico, por essa contratação. A culpa é sua que contratou a pior. Exatamente. É isso. E aqui a Fernanda, por último, mandou mensagem para o WhatsApp. Fernanda Massoni está dizendo: boa noite a todos. Segurança é primordial e essencial nos condomínios. E o palestrante sanou algumas dúvidas que eu tinha, disse ela. Parabéns, então. Oh, que bom, Fernanda, Obrigado, que ótimo. Fernanda. É esse o propósito do nosso programa, sempre trazer esclarecimentos, dirimir dúvidas e com palestrantes que conheçam realmente o assunto. Então, que bom que te esclareceu muitas dúvidas. E um grande abraço a você, Fernanda. É isso, fechamos, Mauro? Fechamos, né, Isidoro? Já estouramos aí o nosso tempo, mas o Atos disse que vai voltar numa próxima ocasião, né, Atos? O maior prazer do mundo. Sinta-se convidado. É o que eu falo lá no curso. O curso é de 8 horas, vai 10, 11 e ninguém nota de... Olha aqui, era para ser 1 hora ali. Aí, já passou aí. Passou assim. Já vamos pegar o programa próximo, hein, Isidoro? Daqui a pouco tem o André Vial, a Verdade e a Evidência deve estar a caminho já. Muito obrigado, então, a Márcia Amaral, Mauro Mourão e o nosso convidado de hoje, o Atos Valeriano. Tá. Obrigado, Atos, parabéns. Obrigado, fico à disposição. Boa noite a todos. Boa noite. E, pessoal, semana que vem tem mais, com também um outro convidado, um outro assunto. Exatamente. Tá? Então, nos acompanhe. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Tchau, tchau. TLS, tradição, liderança e sucesso. A palavra que mais aproxima o jeito da TLS de atuar é o envolvimento. A equipe da TLS conhece os detalhes dos condomínios administrados de perto e, através de metodologia própria e tecnologias inovadoras, proporciona aos síndicos uma parceria minuciosa e aos condôminos uma gestão transparente e participativa. Entendemos que o condomínio é o seu lar e, por isso, nossa missão é trabalhar para que você, ao chegar em casa, encontre uma estrutura funcionando, sem novas tensões, com serviços úteis realizados por pessoas de confiança e agradáveis, propiciando um clima que favoreça o seu bem-estar. TLS, tradição, liderança e sucesso. Administração de condomínios.